As 4 primeiras beatitudes descrevem, não é? Um despertar ao seu estado de inadequação. Essas 4 primeiras vão ficar aqui, né? 1, 2, 3, 4, não é? Fome, sede, justiça, os mansos que choram, os pobres de espírito, né? Então, o primeiro aí, né? É o despertar ao seu estado de inadequação, os pobres de espírito. Depois, a determinação de se converter a Deus com arrependimento, que é o choro. A adoção de uma atitude constante de confiança somente em Deus, que é o manso. E o profundo desejo de adquirir a justiça completa, que constitui a salvação para o homem. A fome, os que têm fome e sede de justiça. Os limpos de coração. Bom, note que é progressivo, né? Se você é pobre de espírito, chora, manso, fome e sede de justiça, isso tudo foi acontecendo. Ficou farto, misericordioso, alcançou misericórdia. Então, seu coração agora está limpo. Você atinge a próxima fase agora. Limpo de coração. Porque uma pessoa misericordiosa vai ter coração sujo? Sujo de pecado? Prazer no pecado? Pecar é uma coisa, ter prazer e ficar se lambuzando nele é outra. É bem diferente. Então, uma pessoa que tem fome e sede de justiça, a justiça de Cristo, a salvação, vai ter coração em pecado, coração sujo? Difícil. Uma pessoa mansa, que passou pela misericórdia, é um oferecedor de misericórdia, vai ter coração sujo? É uma escada. É uma progressão de crescimento. Até a formação. Até se formar sal e luz. Entendeu? Aqui você resplandece Cristo. Aqui as pessoas vê Cristo. Vê Cristo em você. Porque quando você passa por todos esses itens, aqui você está resplandecendo. Aqui você é luz para tirar da escuridão e sal para dar sabor à vida. Porque você resplandece Cristo. A glória, ela chega à pessoa através de você. Limpos de coração, aqui está um traço de caráter que só o Espírito de Deus pode produzir. Isto é a santificação. Um coração puro é um coração que não tem em si nada que seja contrário ao amor de Deus. Jesus declarou que somente os limpos de coração verão a Deus. Se refere à vida aqui, bem como à vida futura. Né? Se refere à vida aqui, bem como à futura, próximo estágio. Né? O pecado é como a poeira nos olhos. Obscurece a visão e distorce a vista. Eu já vou um pouco mais longe. Obscurece os ouvidos e distorce quem ouve também. Porque uma pessoa que tem o seu coração sujo entende tudo errado. Seus ouvidos também estão agravados. Não só vê errado, como também entende errado. Vê uma situação, tira a conclusão, sai falando. Ouve uma coisa, tira a conclusão, não sabe do que está sendo tratado, sai falando coisa errada. Coração sujo não adianta. Tem que passar por lá para o primeiro degrau ainda. Só podemos entrar em plena comunhão com o Senhor quando os nossos corações estão limpos de todo o pecado. Note que ele escreveu pecado sem S. O que é? De todo o pecado que Adão deu para nós. A justiça de Cristo veio e te lavou desse pecado. Então, esse pecado está em Cristo Jesus, com a presença do Espírito Santo, ele está dominado. Você não tem mais prazer em pecar. Você busca agora agir, falar, se colocar em lugares que protejam a sua santificação. Porque os seus pensamentos agora são mais altos. Os seus pensamentos agora são mais altos. Os seus pensamentos agora está minha família. Um dia eu vou morrer, mas eu preciso morrer na hora certa. Se eu morrer antes da hora, como é que fica minha família? Eu me coloquei num lugar onde eu não devia me colocar.
Eu sabia que Deus não se agradava daquele lugar e eu fui lá. E lá eu morri. Não precisava ter ido lá. Eu ando com o meu veículo diferente agora. Porque eu tenho mulher e filho dentro do carro. É outro pensamento. Eu ando diferente com o meu carro porque eu posso fazer mal para outra pessoa. É outro nível de pensamento. Nível de compaixão, nível de misericórdia, nível de perdão é totalmente diferente. É bem diferente. Limpo de coração. Limpo de ouvido, limpo de palavras, não é? Os pacificadores. Os limpos de coração verão a Deus. Até agora, não vi a Deus. Nascer de novo, ver o reino. Nascer da água do Espírito, entrar no reino. E se você entra no reino, você não vê o rei? Mas você vê Deus como? Você vê Deus no agir dele, no que ele proporciona. Você vê Deus nas intervenções. Você vê Deus nos livramentos, nas curas. Você vai vendo Deus. Você vai vendo e atribuindo a Deus. Então você vê Deus. Os pacificadores. Tiago diz em sua epístola que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica. O versículo inteiro diz assim, ó: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura. Então ela depois é pacífica, ela vai gerando, não é? Porque se ela é pura, ela começa a gerar. Então a sabedoria pura, ela gera a pacífica, a moderada, a tratável, a cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade. Quer dizer, não é parcial, sabe? Nisso, porque eu tenho dificuldade, eu deixo. Nisso, porque eu não tenho dificuldade, sou vara rígida. Sem parcialidade. É certo, é para mim e para você. Porque certo é certo, não é uma questão de ser rígido ou não. É uma questão onde eu julgo. É imparcial. E sem hipocrisia, sem falsidade. Isso é mentira. Note que ele fala pura. Nós temos os limpos de coração. Pacífico. Não quer problema. Misericórdia. Tratável. Bons frutos. Note que é um processo contínuo até resplandecer a glória de Deus na pessoa. Até a pessoa voar. Ter ganhar asas, mas não só ganhar asa. Ganhar formato também de corpo de quem tem asa. Não adaptar asa. Somente os puros de coração que foram limpos da natureza carnal, não é? A causa de toda a luta interior é a natureza carnal. Podem ter a paz de Deus plenamente em suas almas. Cristo vai falar, eu vos dou a paz, não como o mundo vos dá. Um coração dividido é um coração perturbado. Essa questão de coração eu venho dia após dia sempre falando. Quando usa a palavra coração, usa a palavra coração poeticamente. Mas é aqui, ó. Psique, alma, centro das emoções. Aqui que fica maquinando as coisas. Para o bem e para o mal. Para perdoar ou não perdoar. Para ser duro ou ser manso. Para ser rígido ou não. Ou flexível. Então, sempre que falar coração, venha para cá. Para centro das emoções. Para sua mente. Porque aqui só bombeia sangue. Somente a paz de Cristo nos controlando pode nos tornar pacificadores. Só voltando aqui, é um coração dividido, uma mente dividida. Um dia está dentro da igreja, um dia está fora. Depende como convém, sabe? Veio a oportunidade, um empregão bom, muito dinheiro, abandona a igreja. Cai na situação difícil,
é enfermidade, volta para a igreja. E fica. Mente dividida. Mente dividida, coração dividido, emoções divididas. Vai sempre para onde interessa. Não é? É. Perigoso, né? Ninguém gosta de um provocador, mas o desafio para o cristão é: será que sou um pacificador na comunidade, na igreja, em casa? A própria casa é a mais difícil, com certeza. Filhos de Deus é, no grego, literalmente, filhos de Deus. Enfatiza o tipo ou o caráter. Quando as pessoas promovem a paz, elas são chamadas de filhos de Deus, porque agem como Deus. No pensamento oriental, filho de significa ter a natureza de. Note o seguinte, pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mas só que o que aconteceu antes? Verão a... Então, se você vê o agir, o andar, o falar, então você é visto como filho de Deus, porque você está refletindo o que você viu. Não é assim que Jesus fala? Meu pai trabalha, eu trabalho até hoje. Não é assim? Quer dizer, eu faço as coisas que eu vi o meu pai fazer. Por isso ele é o filho. Porque ele viu. Eu acredito que quando chega nesse nível, daqui para baixo fica mais fácil. Mas até chegar aí, o processo acaba sendo... Daqui para frente, o processo acaba sendo assim, exponencial, sabe? Rapidão o crescimento. Mas até chegar aqui, porque ser misericordioso, alcançar o nível de ser misericordioso é um nível difícil. Porque os anteriores foram Marcos 4, lembra? Passa pela terra dura, depois pela terra com pedra, e vai passando pelo processo, até a terra ficar boa. Os que sofrem perseguição, por causa da justiça. Não coloca o de condicional, mas você nota que esse sofrem perseguição está condicionado, que é por causa da justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Justiça de Cristo. Justiça de Cristo é imputada em mim. Então, sofrem perseguição por causa da justiça. Por conta do meu agir, por conta do meu falar. E incomoda as pessoas. Porque tem gente que ela não quer que fazer da forma como você faz e tem raiva porque você faz. Porque por conta de você fazer, as pessoas falam assim, por que você não faz que nem o fulano? Aí a pessoa fica mais irada ainda. A pessoa fica mais irada, porque ela não quer fazer da forma como todo mundo gosta. Porque as pessoas gostam do agir daquela pessoa, daquele cristão, e ainda fala para ela assim, por que você não faz igual ele? Aí ele fica mais louco de raiva ainda. Aí ele começa a perseguir. Porque ele quer essa pessoa fora do lugar. Porque essa pessoa no lugar é um contraste com ele e traz um constrangimento sobre ele que ele recusa. Jesus fala para Nicodemos, porque essa é a condenação do mundo. Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Porque eles não querem vir para a luz. Porque as suas obras são reveladas. Uma revelação no coração dele. Você precisa mudar. Quando as pessoas falam assim, por que você não é igual fulano? Muda! Ele fica muito bravo, porque ele teve um encontro com a luz. E a luz revelou as suas obras. Porque enquanto a luz não estava no ambiente, não revelava as obras dele. Mas na hora que as pessoas viram que se a luz predominasse, seria melhor para ele e para todos, aí ele fica louco de raiva. Aí ele começa a perseguir. Mas bem-aventurados são esses, não é? E esses, deles é o reino dos céus. Note que nós começamos com deles é o reino dos céus,
E quem sofre perseguição por causa da justiça, finaliza, porque deles é o reino dos céus. Viu? Nós fechamos uma aliança. Nós fechamos um ciclo. Começo dizendo que dele é o reino do céu. Se você chegar no último processo, agora o reino é teu mesmo. Mas não é teu sozinho, é um conjunto de pessoas sendo dele, sendo dona do reino. Porque anda, age e apresenta o reino. Viu como que é interessante, né? Como que a palavra é magnífico o negócio. Alguns se fizeram mártires. Mártires é sofrimento, não é? O mártir, na verdade, são aquelas pessoas que morrem por amor a Cristo, por não negar Cristo, por não fazer contrário o que Cristo quer. Então, ele morre uma morte muito dolorosa e diante de acusações falsas, para levar ele a essa morte. Porque quer que a luz saia do ambiente onde ele está. Então, só que tem algumas pessoas que se fazem mártires a si mesmo, né? Alegam estar sendo perseguidos por causa da justiça de Cristo, quando na verdade estão sofrendo por causa de sua própria ignorância. Essa ignorância está ligada a um coração duro, não é? A um coração que não muda. Ali está sendo ignorante com a situação. E ele acaba atraindo a perseguição. Mas não é porque ele é um cristão, é porque ele diz ser um cristão, não fala como um cristão, não age como um cristão, não se veste como um cristão, então ele acaba incomodando as pessoas. Porque as pessoas conhecem um cristão, conhecem discernir um cristão. É evidente, pessoas que nunca estiveram na igreja, que não quer estar na igreja, que não quer fazer as coisas, mas sabe, entende e vê como é que é. Então, esse tipo de gente é perseguido, porque ele está em cima do muro. Ele está na igreja, mas age, fala, veste, enfim, tudo que ele expressa, tudo que ele se revela, é do mundo. Então, ele vem com aquele papo hipócrita, falso, mas ama as práticas do mundo. Da mesma forma, não quer pagar o preço para se livrar daquele pecado. É invejoso, é pecador, fica dando em cima de tudo, todos. E abandonar o vício. Não abandona vício. As pessoas ficam nervosas com um tipo de gente desse. Porque, tipo assim, você vem me chamar para a igreja, vem dar sermão para mim, mas o jeito que você anda, você fala e age, presta atenção, cara. E começa a ser desconfortável conviver com esse tipo de gente. Aí a pessoa quer, é por conta da justiça de Cristo. Por conta da justiça de Cristo, não, é por causa da justiça de Adão, que não saiu ainda de dentro de você. Ela continua predominando. A justiça de Cristo nunca te lavou. O Espírito nunca habitou em você, cara. É difícil com você. E também é a forma que ele está ouvindo o ensinamento e entendendo errado. Também. Ele pode ser vítima de um ensinamento errado, mas eu sempre digo assim, se você conduzir errado a máquina, que foi entregue o manual junto com você, você não tem desculpa. Diante de Deus você não tem desculpa. O livro está acessível. E eu sempre digo, quando você recebe um ensino, olhe os frutos. Porque se o ensino é errado, o fruto é errado, e logo você encontra uma palavra que dá contradição, acusa e condena o ensino errado em cima do outro versículo. A Bíblia é cheia de amarrações. Ela é cheia de amarrações para te proteger. Ela é cheia de amarrações. É muito difícil você encontrar uma afirmação que não tenha uma outra que venha reafirmar esse entendimento.
Nas interpretações bíblicas, nós entendemos assim: um versículo difícil de ser interpretado, você encontra. É muito difícil você não encontrar, mas não vou falar 100% das vezes, mas 99,9% das vezes você encontra um outro versículo dizendo a mesma coisa de forma clara, no contexto claro, e você entende o ensino. Muitas pessoas gostam de se enganar porque gosta de pecar. Então usa-se alguém que ensina errado, porque dentro do seu coração acusa, mas ele usa palavras de homens para continuar errado, porque ele tem prazer naquilo. Ele não abre mão de abandonar aquilo. E no coração dele acusa que aquilo é errado, e ele se justifica diante dos homens usando o ensino de outro homem, mas porque ele quer continuar naquela prática. É verdade. Eu já tirei essas conclusões já. Por que tem pessoas que vão para a igreja que libera a bebida? Se a bebida é tão importante assim para você, que o diferencial para você escolher uma igreja é a bebida, então quer dizer que a bebida é senhor sobre você. Porque você só se adaptou. Você só achou um lugar para você continuar fazendo aquilo que você não quer deixar de fazer. Se você escolhe igreja por conta que a igreja vai de encontro com o seu coração, lamentavelmente o teu coração continua sendo senhor sobre você. Seu coração continua sendo senhor sobre você. Não é Deus. Não é Deus. Você só encontra uma desculpa esfarrapada. Não tem justificativa. Justificativa tem na palavra. Desculpa esfarrapada é o homem quem faz. E usa a Bíblia ainda. É enganado quem se deixa ser enganado. Está escrito. Tem várias versões para poder entender o que está escrito. Existe Se você manipular uma Bíblia, meu Deus do céu. Então, muito difícil. Existem algumas versões que são na linguagem de hoje, tudo, mas depois que você come aquela versão, que você passa o entendimento, é necessário que você vá para outras versões, que teoricamente diz ser mais difícil, mas não é que é mais difícil, é que convém um momento desse aqui que nós estamos tendo, de meditação em cima do texto. Convém, é necessário. Não adianta você continuar se enganando. Se você tem preguiça. Porque é impossível um dia, de 7 dias da semana, não ter um dia e um horário e alguém disposto a te explicar, a gastar um tempo com você. Tenho certeza que se orar, Deus manda alguém. Eu tenho certeza disso. Então, preguiça, discurso esfarrapada, Deus não aceita. Manuseei a máquina errada porque me ensinaram errado. O manual estava a seu acesso. Você teve preguiça de ler, você viu que não estava dando certo o ensino que foi te dado, os resultados mostravam isso e você continuou. Não tem justificativa diante de Deus. Não passa. Porque depois que Deus julgar e dar a palavra dele, quem vai contra dele? Quem? Não vai existir. Mas não tem. Não tem. Não tem. Você vai contra a interpretação do próprio Deus? Não tem. Engana-se, vai para o inferno muita pessoa. Tem uma frase aí que muitas pessoas estão reproduzindo, né? O que importa é ser feliz. Tem um monte de gente indo para o inferno feliz. Só que quando chega lá, fica muito triste. Na sua carne, né? No seu coração. Vai feliz, quando chega lá, fica muito triste. Porque contendeu com o Espírito, ficou medindo força com o Espírito. Não queria. Quando criticados por agirem ou falarem de forma insensata, eles citam esse texto.
Não é? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aquela hipocrisia que quase dá ânsia em quem ouve, independente da pessoa ser cristão ou não. Não é? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Note a acusação falsa, a mentira, a raiz de muitos males. Então, quer dizer, o versículo 10, ele não é isolado, tanto é que ele é ponto e vírgula. E está cheio de ponto e vírgula aí. Não é? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Note a que nível Cristo traz a pessoa que é perseguida por conta da justiça. Chega a trazer o nível da comparação com os profetas que foram perseguidos. Profeta, neste momento, em qualquer momento, é um nível muito alto. Então, note que quando chega aqui, Cristo agora dá uma conclusão. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque onde está o teu coração, está o teu tesouro. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Por conta da justiça de Deus. Por conta de falarem o que Deus queria que fosse dito. Por conta de pôr o dedo e dizer o que está errado, tem que se arrepender, tem que mudar o posicionamento, e é mentira essa conversa que pessoa gosta de profeta. Gosta de profeta enquanto ele está profetizando casa, cura, milagre, carro novo, emprego novo, aí gosta de profeta. Mas quando ele põe o dedo na cara e traz luz o pecado e fala muda, a pessoa não gosta de profeta. Porque profetizar coisa boa não precisa ser profeta. É só você ir para a faculdade, estudar bastante, ter um bom proceder, vários treinamentos que tem para você falar melhor e tudo mais. Existe tecnologia, existe estudo humano para você se dar muito bem, comprar a tua casa grande, o teu carro grande, um plano de saúde e etc, etc, etc. Entendeu? Se tu colocar o teu coração nessa reta, você chega nesse nível. Você é de profeta. Mas e Deus, onde está nessa conversa? Ele está nessa conversa? Está com você nisso? Porque eu não sou contra ninguém ficar rico, não sou contra uma vida boa. Porém, as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Então, no tempo de Deus, você fica muito bem e você não tem dor. Porque note que o versículo diz que não acrescenta dor. Porque está debaixo da vontade de Deus, os mansos, os misericordiosos, os limpos de coração. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. 2 Coríntios 4:2. Não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Quando perseguido, o cristão deve exultar e alegrar-se. É um pouco difícil, né? Mas é o que nós temos, né? Cristo falou, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Eu acredito que é um processo de aprendizado. Você tem que olhar, tem que conversar com a pessoa. Não é só o tempo que ele aceitou Cristo para chegar nisso. É o tempo do processo, é o processo. Uma pessoa que conclui todo o processo, quando chega aqui, então ele consegue se exultar e alegrar. Ele consegue entender a perseguição.
Mas se não passou pelo processo, às vezes porque é um novo convertido, às vezes está correndo do processo, tem pessoa que corre, fica correndo, não quer o processo, não quer derramar mais, não quer entrar mais, enfim. Então não chega nesse nível de se exultar com perseguição, alegrar-se com perseguição. Jesus cita o exemplo dos profetas que foram perseguidos nos tempos do Antigo Testamento, mas na verdade ele mesmo é o exemplo supremo daquilo que é descrito no versículo. Alguém já disse que as Beatitudes, que são, não é? São uma autobiografia de Cristo. A autobiografia é quando você senta com uma pessoa e começa a descrever a sua vida, os seus pensamentos, uma biografia da pessoa. Onde ela andou, como que foi a vida dela. Então, não é? Isso aqui acaba sendo o espelho de Cristo, não é? Você acaba, quando você chega aqui embaixo, você está refletindo Cristo. E Cristo falou, eu e o Pai somos um. Então você reflete também Deus. As virtudes que Jesus exalta no Sermão do Monte são quase que exatamente o oposto daquelas admiradas pelos gregos e romanos em seus dias. Consequentemente, também contrárias ao espírito que tem predominado no presente século. O mundo é contra nós. Contra um cristianismo verdadeiro. O mundo é contra. Muitas pessoas são contra. Querem a igreja morta e fechada, porque é que nem nós estamos falando agora há pouco. Não quer que a luz esteja no ambiente que ele está, para ninguém falar para ele, por que você não faz igual fulano? Eles têm ódio quando ouve um negócio desse. Fica muito bravo. Dá-se a entender que Jesus está esboçando uma personalidade salva que é forçada a viver em um mundo perdido. A justiça cercada pela iniquidade, com as consequentes tensões assim criadas. Quer dizer, Jesus está falando assim, antes você fazia parte do mundo e fazia as coisas do mundo e tinha prazer nas coisas do mundo. Você passou pelo processo da libertação. Agora você chegou no nível que agora você está do lado oposto do antes. Então era antes você o perseguidor, agora você passa a ser o perseguido. E não é porque agora você atingiu esse nível que você vai pedir para eu te tirar, que eu vou te tirar. Porque quando você estava lá naquele nível de perseguidor, você não se importava. Agora está na hora de você sentir um pouco. E eu vou te recolher no tempo certo. Porque eu te salvei, eu te remi, mas eu tenho um chamado para você, eu tenho uma missão para você. Eu tenho um trabalho para ser executado através de você. Então não adianta você vir clamando a mim para te tirar, porque você está sendo perseguido, porque não é assim que funciona. Não é assim. Essas consequentes tensões aqui, não é? É a respeito disso, porque agora fica tenso. Fica tenso o negócio, não é? Fica difícil. E são com as dificuldades que você vai crescendo, vai aprendendo a lidar com isso. Bom, agora vai falar aqui da influência deles, né? A influência dos discípulos. Jesus usou 2 símbolos para descrever a influência que os cristãos têm sobre uma sociedade não cristã. O primeiro foi o sal e o segundo a luz. Como sal. Então, o primeiro aí, né, é sal. O sal possui 2 usos: dar gosto, sabor, e conservar. Assim como Cristo dá vida e revitaliza, que é o regenerar, não é? O gerar novamente, o nascer novamente. Revitaliza a vida do crente, cada discípulo, por sua vez, deve fazer o mesmo pela vida de outros. Essa questão do sal é uma questão assim, ó. Se você passar por todo esse processo, tem a conclusão: sal e luz. Então, quando você chega nesse momento aqui, você se tornou sal e luz. Quem vai querer um sal que não salga?
Porque se eu pedir um sal, é para salgar. Não para encher minha comida de pó. Não faz sentido. Então, quando você não salga, você perdeu a sua essência. Quer dizer que você desviou seu coração e caiu por terra toda essa base aqui. Então, quando chega aqui nessa conclusão, é a permanência, a continuidade de algo alcançado. Agora você permanece borboleta voando. Porque se você começar com asa, rastejar no chão, logo alguém te pisa. Porque não tem por que eu te dar asa para você continuar andando igual lagarta. Não tem por que eu te dar asa para você continuar se alimentando como lagarta. É mais ou menos isso. Se você não brilha, se você abandonou o ato de brilhar e o ato de dar sabor e conservar, você não serve para mais nada. Você perdeu a essência do ser. Você teve tanto trabalho para adquirir o ser, filho de Deus, resplandecer a glória de Deus, que agora é impossível aceitar você ter atitudes que não salga e que não brilha. É a mesma coisa que você tem um trabalhão danado para se tornar borboleta, a lagarta tem um trabalhão danado para se tornar borboleta, e decide agora que se tornou borboleta e tem asa, comer e andar como lagarta. Não tem sentido. Então, um sal que não salga é um sal que também não conserva. Então, ele não serve para nada. É jogado para ser pisado. E quantas pessoas nós não vemos nessa condição? Que abandona, dá as costas e é pisado, maltratado e vai. Aí é só uma vida difícil e terrível. Também luz, não é? Eu sou a luz do mundo, em João 8,12. Aqui Jesus diz aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Assim como a luz reflete a luz do sol no lado escurecido da terra, assim como a lua reflete a luz do sol no lado escurecido da terra, a igreja deve refletir os raios do sol da justiça, justiça de Cristo, em um mundo escurecido pelo pecado. Quer dizer, nós já vem falando aqui, né, durante o decorrer. Você é luz, chega no ambiente e começa a iluminar o ambiente e as pessoas começam: por que você não faz igual fulano? Quer dizer, você chegou no ambiente e começou a refletir atitudes e falar que precisam ser mudados. E por conta disso, ninguém vai querer a tua luz. Ninguém vai querer aquela luz brilhando, refletindo as suas obras. Ele quer que volte a ficar escuro. Então ele vai querer apagar a tua luz. É sinal, não é? É sinal. O cristão deve ser como uma cidade edificada sobre um monte, uma imagem comum na Palestina. Gostem ou não, eles estão expostos perante o mundo o tempo todo. Não tem jeito, se a tua luz está brilhando, vai incomodar. Mais cedo ou mais tarde, em algum lugar que você chegar, vai incomodar. Não tem jeito, é consequência. Se você é luz, se você brilha, a sua essência é brilhar, a sua essência é iluminar, e automaticamente toda a luz revela obras, ou boas, ou ruins. Porque aqueles que têm boas obras e praticam a verdade, vêm para a luz. Ele vem para a luz, para que suas obras sejam reveladas. Porque ele tem orgulho de suas obras. Mas o que quer continuar nas trevas, odeia a luz, foge da luz. E se você chega num ambiente onde ele não consegue fugir, ele vai ficar muito bravo com você. Não se pode mais perder a sua essência de influenciar, assim como ninguém é capaz de fugir de sua própria sombra.
O termo, né, candeia deve ser entendido como lâmpada no sentido de iluminar. Porque a candeia, ela tem um formato e uma imagem espiritual para nós que a lâmpada não me permite usar. Porém, aqui é uma analogia de iluminar o ambiente. Não é? Alqueire deve ser entendido como medida de cereal ou cuba de farinha. E velador deve ser entendido como castiçal. A luz dos discípulos deveria ser as suas obras. Se eles brilhassem de forma coerente com aquilo que professavam, ela iria glorificar a Deus. Louvar ao Senhor com a nossa vida é tão importante quanto louvar com os lábios. Louvar com os lábios dentro da igreja é fácil. Louvar com as atitudes fora e no ambiente de trabalho, em qualquer ambiente que você for, é muito mais difícil. Amém? Continuamos no próximo.